Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, então, estamos chegando próximos na reta final do nosso curso de Economia Brasileira. Olha só, hein? Tá acabando o ano letivo, né? Então, estamos lá chegando na reta final. E sobre o que nós vamos falar na aula de hoje? Olha só, deixa eu apresentar aqui para vocês o nosso tema da aula. Aí, muito bem, né? Nossa disciplina de economia brasileira. Hoje nós vamos falar sobre o Plano Collor, tá? Antes de eu avançar, deixa eu só mencionar isso daqui, né? Nossa bibliografia básica, né? O livro do Grimaldi Vasconcelos e Júnior, Economia Brasileira Contemporânea, e você vai encontrar esse assunto lá no capítulo 17, tá bom? Aqui. Tem o link aqui embaixo, né, para você acessar aí na sua biblioteca virtual. Bom, mas muito bem, vamos lá. Já que eu estava falando, né, que o assunto é o Plano Collor, né, vamos entender uma breve introdução ali nesse contexto de mudanças, né, que estava ocorrendo. Em 1989, né, 89, nós tivemos a primeira eleição presidencial com voto direto da população, né? A população foi às ruas, conseguiu votar, todo mundo participou, né? A primeira eleição presidencial, né? Da nova república, encerrando toda aquela história, né? 30 anos ali de, é, 20 anos de regime militar, né? De 64 a 84, aquela transição do governo Sarney, e agora, então, quem vence as eleições é o Fernando Collor de Mello, tá? O nome do presidente. E foi, assim, um momento político muito eufórico da população, por ela estar podendo participar desse processo. O presidente, ele era muito populista, muito querido pelas pessoas, né? Ele fez diversas viagens ao longo do país, né, para divulgar, né, o seu projeto de campanha, né? Então, ele era muito bem quisto pela população. Bom, e falando um pouco sobre a conjuntura que ele herda, então, do Sarney, né, o campo econômico dizia o seguinte: nós tínhamos todo aquele experimentalismo que foi realizado com aqueles planos heterodoxos, né, que tentaram combater a inflação. Tivemos 3 planos econômicos, lembram deles? Né? Plano Cruzado, Plano Bresser e Plano Verão. Nenhum deles deu certo. Né? Esses planos de estabilização só acabaram assolando o povo, tirando a credibilidade do governo. Né? E aí, a ideia ali que vem nesse momento com o Collor, né, era de que havia um novo diagnóstico sobre a natureza da inflação nesse momento. Então, como que era visto a inflação, né, pelo governo Collor? Era, assim, derivada do descontrole monetário e fiscal e também de um campo relacionado às operações financeiras, né, da facilidade que os agentes econômicos tinham de lucrar com operações financeiras por causa de mecanismos de indexação, né, mecanismos de correção monetária que haviam nos títulos públicos. Tá? Então, descobriu-se esse novo problema aqui para somar na conta da inflação. Era isso que estava causando, né, que disparava a inércia, né, por conta da indexação desses títulos. Bom, como que era, então, esse problema, né, estava relacionado à forma como os títulos de dívida eles eram remunerados. Tá? Então, como que funcionava o mecanismo disso? Como que isso disparava, né, a inflação? Bom, é um mecanismo extremamente interessante, pessoal. Os títulos da dívida pública, eles rendiam a taxa do overnight, né? Taxa do overnight. O que é isso? É uma taxa de juros para aplicações de um dia. Tá? Então, todo dia essa taxa mudava. Essa taxa ela era ajustada com base na expectativa da inflação corrente. Olha só que interessante, com base na expectativa
expectativa, gente. Ah, então se eu acho que amanhã vai ter uma inflação, hoje as taxas vão subir para repor, né, essa possível perda que eu teria no meu poder de compra. Bom, dessa forma, pessoal, esses títulos eles traziam uma coisa muito interessante. Eles protegiam automaticamente, né, os investidores contra a corrosão inflacionária, porque já que eles eram remunerados por essa taxa overnight e a taxa, né, era feita com base na expectativa de inflação, bom, então bastava eu comprar um título de dívida pública e eu estava protegido, né, da inflação que acontecia no período. Lembrem-se que nós temos uma escalada acentuada da taxa de inflação ali nessa transição de governo Sarney para Collor. Tá? Então, aplicar em títulos públicos me trazia a garantia de ter um retorno real, né, um retorno acima da taxa de inflação para esse capital que eu havia aplicado ali. Bom, como a gente já tinha essa conjuntura, essa aceleração da inflação do governo anterior, os investidores demandavam cada vez mais juros maiores para compensar a corrosão do poder de compra. Então, se eles demandavam isso, isso acabava pressionando essas taxas de juros para cima, né? A taxa do overnight, então, podemos imaginar que ela estava cada dia maior do que o dia anterior, né? Tinha uma aceleração aí. Resultado: quanto maior fosse a inflação, maior seria a remuneração dos títulos públicos, né? Já que os títulos têm que cobrir o valor da inflação. Bom, isso enquanto nós pensando enquanto investidores, tá maravilhoso, né? Você vai ganhar rios de dinheiro ali. Só que para o lado do governo, quando a gente pensa nisso, nós temos que esses títulos são títulos da dívida pública. Então, cada vez mais ela se torna mais custosa para o governo pagar. Tá? Então, como o governo já vinha de um orçamento público comprometido, com déficits, né, para ele pagar esses juros da dívida, e olha só, estou falando de juros, nem estou dizendo em amortizar a dívida em si, né? Lógico que acontecia um pouco disso. Mas olha, para pagar os juros da dívida, o governo precisava emitir novos títulos para ele poder financiar, já que ele não tinha de onde obter esses recursos, né? O governo vinha de déficits fiscais. Então, não tenho dinheiro, vamos ter que emitir novos títulos para captar dinheiro do mercado, para poder pagar os juros da dívida lá do passado. E aí, então, isso é chamado de rolagem da dívida, né? Como se a gente estivesse fazendo uma renegociação dessa dívida. Troco a dívida antiga por uma dívida nova. Lógico que a dívida nova era feita a uma taxa maior, né? Como eu disse para vocês, por conta da inflação do período. Bom, então, o fato de eu pagar a dívida antiga emitindo um título novo hoje, com uma taxa de juros maior, né, acabava por si iniciando uma nova rodada de indexação. Pense comigo, porque quanto mais juros eu pago nos títulos hoje para cobrir a dívida do passado, uma hora essa dívida que eu fiz hoje vai ser a minha dívida do passado. E num amanhã eu terei que emitir novos títulos com juros maiores do que esse que eu fiz agora. Então, isso gerava uma bola de neve na economia. Isso gerava o que nós chamamos de indexação. Tá? Então, maiores os juros, maior o custo da dívida e maior o custo da dívida de uma nova emissão de títulos. Olha só aonde que o governo vai se enfiar. Né? Conclusão da história. Se o governo incorresse em déficit fiscal, né? Gastei mais do que arrecadei, vou precisar emitir títulos para financiar essa despesa. Logo, os juros subiram. Se o governo ficasse em equilíbrio fiscal neutro, né, 0 a 0, nós tínhamos a expectativa da inflação que vinha já do passado. Essa expectativa fazia o quê? Elevava os juros. Se eu fosse rolar os títulos da dívida existente, emitindo novos títulos, os juros subiam.
Se eu emitisse moeda, na pior das hipóteses, né, vamos emitir moeda, imprimir moeda, a inflação iria aumentar com esse aumento da base monetária. A inflação aumentando, aumentava a taxa Selic over, não, a taxa do overnight, e então, consequentemente, os juros aumentavam. Então vejam que o governo estava numa situação extremamente complicada ali com essa especulação financeira que acontecia com os títulos de dívida pública. Tá? Era um ciclo de indexação. E aí ele precisava dar um jeito de quebrar isso. Muito bem. Então, esse é o cenário onde nós temos o plano Collor. Tá? Então, o Collor assume em 1990 e ele já lança, né, o seu plano de estabilização econômica, chamado de Plano Collor. Depois, mas também tivemos o Plano Collor 2, já comento sobre isso. Mas então, né, com esse diagnóstico, o objetivo do governo era romper, de alguma forma, né, essa indexação da economia, esse movimento que acontecia ali no mercado de dívida pública. E aí, olha só que legal, né? Logo em março, ele lança uma nova moeda, né? Ele troca cruzado novo, que foi feito lá no. Aliás, ele troca o cruzeiro, né? Vindo lá perdão, troquei aqui. Ele troca o cruzado novo, que vinha lá do governo Sarney, e lança a moeda chamada Cruzeiro. Tá? Cruzeiro é o que o Collor fez. Tá? Que tinha essa moeda, né? Por que lançar uma nova moeda? Mais uma vez, conforme comentei nas aulas, para restabelecer a confiança do público de que nesse novo plano econômico agora as coisas vão dar certas, né? Aquela moeda antiga que tinha se desvalorizado um monte, né? Então a gente descarta ela e vamos lançar uma moeda nova, com um projeto de governo novo. Então agora isso cria aquela expectativa, nossa, agora as coisas vão dar certo, né? As pessoas começam a acreditar no Brasil, etc. Como é que eram as moedas, né? Olha só, trouxe aqui para a gente em termos de curiosidade, ó. Cruzados novos era lá do Sarney. Aí o que ele fez? A nota mais alta do governo Sarney vira a nota mais baixa aqui. Então eles recarimbaram as notas, dizendo que ó, agora não é 50 cruzados novos, mas 50 cruzeiros. Que legal, né? Então essa passa a ser a nota mais baixa em circulação e a nota mais alta, aí já precisa criar uma nota nova. Então ela já vem com 500 mil cruzeiros, aqui o nome da moeda. Ok? Tá, mas só isso então que bastava? Não, ele também fez um congelamento de preços, né? Só que essa medida, ela já tinha sido tentada, né, no passado, mais de uma vez, né? E foi perdendo a credibilidade, né, de ser uma medida efetiva. Ela tinha efeitos ali no curto prazo, mas não duravam esses efeitos. Trouxe aquele desabastecimento, né, do plano cruzado, lá, primeiro plano do Sarney. Então, quer dizer, na prática, a população desrespeitou o congelamento. Não funcionou direito. Né? O que mais que o plano Collor trazia, então, para nós? Já que a proposta era romper com a indexação da economia, então vamos ter que fazer algumas reformas aqui. A primeira delas, que ele cita, né, é a reforma monetária. Olha o que ele fez. Como ele precisava quebrar esse ciclo, né, essa bola de neve de taxas de juros e investimentos com títulos de dívida, o governo vai fazer o seguinte, vai causar um sequestro na liquidez da economia. É um confisco, era proibido sacar o dinheiro que estava no banco. Ele bloqueou, pessoal, 50% dos depósitos à vista das contas bancárias. Né? Depósito à vista é aquele dinheiro que está parado lá na conta corrente das pessoas. Então, se você tinha um dinheiro lá, tinha depositado lá, né, seu dinheiro não podia mais sacar. 80% das operações de overnight também, então os títulos, né, não tinha mais como sacar, né, quem tinha essas aplicações, e fundos de curto prazo e poupança também.
Tá? Então, olha só, gente, a poupança, né, que era a forma que vamos dizer assim, a grande massa, né, comum de pessoas, de trabalhadores brasileiros, tinha de tentar se proteger de alguma forma da inflação, que era extremamente alta no período. Né? Então, assim, de um dia para o outro, né, assim como o governo Sarney anunciou congelamento de preços, salários, aqui ele congelou o saque, né? Não podia mais sacar, e ele deu o prazo de 18 meses para essa situação se manter. Gente, 18 meses, né? Um ano e meio, seu dinheiro ia ficar represado, você só ia conseguir viver com o que você ganha do teu salário, que dia após dia, ou semana após semana, tinha o poder de compra corroído. Então, quer dizer, as pessoas estavam vivendo um período extremamente difícil, inflação galopante. Se você espera até o fim de semana para ir comprar as coisas no supermercado, seu dinheiro já compra metade do que você precisava, né, para manter sua família durante um mês. E o dinheiro que você tinha na poupança, você não conseguia sacar. Essa era a conjuntura. Que mais? Bom, como que iria ser feito, né? Ia durar esse sequestro de liquidez por 18 meses, mas eles iriam sendo devolvidos em 12 prestações, né? Aos poucos, a partir de setembro de 91. Né? O plano entrou em março de 90, ali já em setembro, iriam começar a ser pago os valores, né? Porque senão ia disparar uma onda de saque, todo mundo ia querer sacar tudo que tem. Então o governo tinha que segurar um pouco isso, né? E ele fez essa ideia de pagar em prestação. Bom, por que ele fez esse sequestro de liquidez? Né? O objetivo era acabar com a indexação dos títulos. Né? Então, isso traria ou devolveria a capacidade do Banco Central de fazer política monetária. Né? Em vez dele ficar à mercê do mercado financeiro, né? Ficar refém do mercado financeiro, e ficar refém também dessa rolagem de dívida pública, que cada vez tinha que ser pago uma taxa de juros maior. Né? Então, esse era o objetivo, né? Foi o objetivo ali na época. Que mais de reforma? Temos uma reforma administrativa e fiscal também. Tá? Então, não bastava só essa questão monetária. Do ponto de vista fiscal, né, o governo queria, então, aumentar as receitas tributárias e não reduzir o gasto. Tá? Então, era assim que ele iria equilibrar o déficit que havia. Tá? Olha só o tamanho desse déficit. O déficit público estava estimado em 8% do PIB, gente. Isso é muito dinheiro mesmo, tá? Para uma gestão. E ele queria transformar esse déficit de 8% em superávit de 10%, ou seja, então teria que ser feito um aumento ali de arrecadação da ordem de 10% do PIB, né? Para sair de menos 8 e chegar em 2 positivo. Né? Isso iria reduzir aí esse custo de rolagem da dívida pública, mas, né, mais uma vez, isso foi feito via aumento de receitas, não de redução do gasto público. Então, a sociedade envolvida em todo esse contexto, além disso, né, do contexto inflacionário, iria ter que arcar, né, com um alto custo ali tributário nas coisas. Que mais que ele fez? Eliminou incentivos e benefícios fiscais, ou seja, subsídios que o governo concedia, né, benefícios, ampliou a base tributária com a criação de novos impostos, com o aumento da alíquota de impostos já existentes, com a incidência de impostos que antes não eram cobrados em determinados produtos, mas agora vão passar a ser cobrados. Né? Também fez privatizações, redução do número de ministérios para tentar enxugar um pouco a máquina pública, né, e conseguir fontes de recurso. E mais? Resultado, né? Resultado da história. Esse confisco da liquidez foi a grande âncora do plano, ou seja, foi o núcleo do plano de estabilização econômica ali no momento. Só que isso, né, pessoal, sequestrar assim do dia para a noite a liquidez das pessoas, isso gerou uma grande
desestruturação da produção. Tá? Então imagina você, né? É um empresário, empresários trabalham, né? A gente busca vender, fazer contratos de venda hoje para produzir e entregar no futuro. E daí você precisa comprar matéria-prima, etc. Fazer toda essa produção. Para você tocar a empresa, você precisa de caixa, né? Precisa dos seus recursos que estavam lá no banco. Mas agora, esses recursos foram, né, congelados pelo governo. Então, isso gerou cortes nas encomendas, semi-paralisia na produção, demissões de funcionários, férias coletivas para tentar evitar isso, né? Redução da jornada de trabalho, redução nos salários, atraso no pagamento de dívidas, né? E chegou até causar deflação, né, na economia, reduzir os preços em relação ao período anterior. Então vejam que isso foi extremamente prejudicial para o setor produtivo, né? E provocou uma forte retração no PIB da economia, né? Lógico que iria impactar ali a produção. A produção caiu 8% no segundo trimestre de implantação do plano. Tá? E aí isso acendeu a luz vermelha no governo, olha, né? Um medo de recessão, né? É possível que nós estejamos apertando demais aqui as coisas, né? E causando a recessão econômica. E aí a grande pergunta, né, que fica é a seguinte: será que a partir desse choque recessivo que o governo causou, né, nós iríamos conseguir reverter o problema que havia? Ou seja, será que nós estávamos criando condições necessárias para desindexar a economia e, assim, promover o ajuste econômico? Essa é a grande pergunta, né? Será que essas medidas, será que era esse o caminho, né, para conseguirmos corrigir o problema? Bom, não teve nenhuma alteração no mercado monetário, gente. Notem que nós só congelamos os recursos aplicados, mas ninguém mudou a regra de remuneração desses títulos. Então, eles foram mantidos. Continuou sendo, né, remunerados a taxa overnight, né, ou seja, continuou sendo remunerado com base na expectativa de inflação. Os contratos que haviam na época também continuaram com as suas cláusulas de indexação à inflação, de reposição monetária. Então, quer dizer, fizeram todas essas medidas, mas esqueceram de olhar o ponto principal, que era o que estava causando o problema. E aí, com medo dessas medidas causarem uma grande recessão, o governo acabou antecipando, né, esse dinheiro que tinha sido represado e liberando aos poucos. Tá? Mas ainda assim, ele manteve uma parcela dos recursos da sociedade congelados. Não é que liberou tudo, né? Foi afrouxando um pouco, né? E aí, ao fazer isso, né, a oferta de moeda cresceu, e cresceu bastante, né, cresceu mais de 60%, e, consequentemente, a inflação acelerou. Olha só como que ficou aqui a situação. Ó. Então, aqui nós temos a taxa de inflação medida pelo Índice Geral de Preços. Tá? Então, aqui temos o plano Collor 1, onde está essa setinha aqui azul, né, aqui em 1990 entra o plano. Com o confisco da liquidez, a inflação foi cedendo, tá? À medida que fomos avançando ali no ano. Mas antes de chegar em 91, que é onde começa o plano 2, né, que é essa parte, esse fundo aqui do gráfico, né, a parte de baixo, antes mesmo de chegar aqui, eles já estavam, né, com medo da recessão. E aí foram aliviando, né, soltando esses recursos que tinham sido represados. Né? Moral da história, com o passar do tempo, a inflação voltou a subir e ultrapassou ainda, né? Nós atingimos a marca ali em 1993 de 2.700% ao ano, gente. 2.700% ao ano. Isso é um absurdo, né? Muito alto o valor. Como é que ficou o PIB, né, na época? Olha, aqui eu tenho um período bem grande aqui nesse gráfico, vai de 1956 a 2022, né, que traz a média anual do crescimento do PIB
separada por presidentes. Né? Então, daqui para cá, é lá a época do governo militar, a transição, o governo Sarney, o governo Collor está aqui, ó, vou riscar aqui embaixo, de 1990 seria até 94, né? Mas aí teve o impeachment e, enfim. Né? Então é esse período que nós estamos olhando. Em 1990, nós tivemos uma grande recessão na economia, aqui, ó, da ordem de 4%, né, com todas essas medidas que foram adotadas. Depois, em 91, dá uma recuperada, mas depois a gente volta ainda a ter uma recessão, que é essa barrinha vermelha aqui, né, indicando um crescimento negativo. Na média desse governo, nós crescemos 1,2%, média do período. Salvou por conta do último ano, lá, 1994. Deu uma salvadinha aqui no crescimento. Ok? Bom, depois, né, tem diversos outros presidentes aqui, mas aí a gente foge do assunto. Deixo isso aqui, caso vocês queiram, tenham curiosidade de saber mais a respeito. Bom, muito bem, então. Então, olha só, o plano não deu certo, né, porque a inflação disparou, né, vou voltar aqui no último slide, né, a oferta de moeda cresceu 60% e a inflação disparou, né, nós temos aqui essa escalada. E aí, olha só, então em 1991 vai ser feita uma nova reforma financeira que ficou chamada de Plano Collor 2. Tá? Mas quando a gente pensa em Collor, né, a gente pega todo esse período aí do governo. O objetivo, então, dessa vez, era eliminar toda e qualquer indexação que poderia ainda restar na economia, né? Porque foi entendido que isso era a principal causa que estava trazendo a retomada da inflação. Então, como que eles iriam fazer isso, né? Embora o governo conseguiu reverter déficit público, mas ele reverteu via aumento de tributos. E aí isso onera o setor produtivo, causa recessão, né? Dentro desse contexto que estamos aqui. Então, o controle da inflação iria ser através de uma maior austeridade fiscal agora, ou seja, de um maior controle nas despesas do governo. E aí, o que eles fazem? O bloqueio do orçamento público, né? Ou seja, travou os recursos que iriam ser enviados para diversos ministérios, né? Então, algumas pastas ficaram sem recursos para trabalhar, para executar os seus projetos, né? Obras, etc. Despesas com funcionamento, né? Licitações, etc. Também bloqueou parte dos recursos que iria para investimento, né? E aumentou ali o controle de gasto das estatais. Essas medidas são medidas extremamente impopulistas do ponto de vista político, né? Então, deterioraram a imagem política do governo, porque ele atuou enxugando ali as despesas da máquina pública, né? Resultado, né? A política que eles fizeram no Plano Collor 2, o foco dela foi orçamento público, tá? Então, mais uma vez, ninguém pensou, né, na questão da indexação da dívida pública. Então, o foco agora ficou sendo o orçamento, reduziram as despesas, gastos com funcionários. O governo lançou um programa anti-inflacionário, né, o objetivo era dispensar funcionários públicos, privatizar empresas, estatais, né, e retração do crédito ao setor privado. Então, quer dizer, foram medidas amargas, né, e que resultaram nessa recessão de 1992, que eu tinha mostrado lá no gráfico atrás, tá? Então, quer dizer, a economia encolheu, mas não conseguiram reduzir a inflação. Ainda ficou né, essa pendência aí por trás. Por quê? Porque, mais uma vez, a questão da indexação financeira não foi vista. Além disso, ó, como se teve recessão, nós tivemos uma baixa arrecadação tributária, tivemos elevação nas taxas de juros, tivemos denúncias de corrupção,
tudo isso foi prejudicando ali a situação econômica e política do país. Só para vocês terem uma ideia, na época, gente, uma semana que você aplicasse o seu dinheiro no Brasil, em títulos públicos, o rendimento era equivalente a você ganhar um ano de aplicação no setor externo, em outro país. Então, um ano equivalia, aliás, uma semana no Brasil equivalia a um ano de juros em outro país, de tantos juros que rendia nesses títulos de dívida. Tá? E aí, quando vem as denúncias de corrupção, aí a situação se torna insustentável, né? E aí é feito um processo de impeachment do presidente por causa da corrupção. Bom, o que aconteceu então, né? Nós vamos ter uma troca de presidente em outubro de 92, né? Aí é concluído o processo e quem vai assumir a presidência vai ser o vice, né, do Collor, que é o Itamar Franco. Né? Então, olha só, Collor governou de 1990 até 1992, final de 92, né? Vamos, para simplificar, atribuir esses anos, né? 90, 91 e 92. Quando o Itamar assume a economia, ele assume com essa bomba, né, inflacionária, e não havia rumos para a economia. Então, qual era o objetivo ali, né? Não se sabia exatamente como lidar com isso, né? Mas a gente tem o problema da inflação, o maior desafio que enfrentamos ali no momento, né? E aí, então, o Itamar toma algumas medidas para tentar segurar um pouco, né, esse processo inflacionário. Em 1993, ele lança uma nova moeda, que é o Cruzeiro Real. Só acrescentou essa palavra real à moeda que o Collor tinha emitido já. E cortou 3 zeros da moeda antiga, que era o Cruzeiro. Olha só como é que ficou. Então, aqui na esquerda, né, olha, a gente tem 50 mil cruzeiros, é o nome da moeda. Aí, o que eles fizeram? A mesma história, né, que foi feito no passado. Carimbaram essa nota de 50 mil, cortaram 3 zeros e ela passou a se tornar 50 cruzeiros reais. Essa era a nota, se não me engano, era a nota mais baixa que havia ali no período. E aqui, né, na direita, a gente tem a nota mais alta, que daí ela já foi emitida, do ser feita, né, e aí ela vem com um novo nome, Cruzeiros Reais. Então, olha só, gente, Collor em 90 troca a moeda, em 93 nós estamos trocando de novo, fora, né, no passado ali, o governo Sarney, que também troca-se a moeda. Então era uma verdadeira coleção disso aqui, dado o desafio da inflação. Aí, então, em maio de 93, né, sob o comando do Fernando Henrique Cardoso como ministro da Fazenda, então começa a ser gerado o último plano de estabilização econômica, né, que é o Plano Real. Ele começa a ser debatido. O Fernando Henrique Cardoso ele reúne uma série de economistas de visões econômicas tanto ortodoxas quanto heterodoxas, né? Então ele reúne os dois espectros político-econômicos que nós temos e, olha, senta com esse pessoal e fala, a gente precisa achar uma solução, né? E aí eles começam a trabalhar nisso, que vai ser chamado de Plano Real e vem ser implementado em 1994. Tá? Mas ainda sobre 93, né, a inflação atinge a marca histórica de 2.708% ao ano. Tá? Naquele ano fechou 2.700, pessoal. Foi a maior taxa de inflação da nossa história. Então, os desafios eram imensos, né? Como lidar com isso? Como combater a inflação? Quais os ajustes que tinham que ser feitos? As reformas que precisavam ser feitas, né? Vamos precisar combater essa questão da financeira, né? Que havia essa especulação sobre os títulos de dívida pública. Vamos precisar olhar a questão fiscal, dos gastos do governo, a arrecadação tributária. Não sei. Deixo isso, então,
para a gente discutir na nossa próxima aula, que é sobre o Plano Real. Tudo bem? Espero que tenham gostado da nossa história aqui, nessa discussão. E aqui tem uma fotinha, né? Olha só, o Fernando Collor de Mello, 1990-92, e o Itamar Franco aqui, que vai de 93 até 94. Tudo bem? Um grande abraço para vocês, então. Nós nos encontramos nas nossas próximas aulas, então. Beleza, pessoal? Até mais, então. Tenham todos um bom final de semana.